Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Você Pode. A matemática costuma ser uma das matérias que geram mais ansiedade em crianças e adolescentes. Muitos alunos crescem acreditando que simplesmente não nasceram para os números. Mas será que esse medo realmente nasce com eles ou ele é construído ao longo da aprendizagem? Recebemos a psicopedagoga clínica Mavi Brandão, especialista no desenvolvimento da linguagem e da aprendizagem na matemática. Mavi, seja bem-vinda. Esse tema é curioso, né? É. Às vezes a gente vê um tema, mas fala assim, não vai fluir a conversa. Esse tema, eu vivo em casa, eu estava falando para você. A Malu fica assim, matemática. E eu tenho acompanhado na escola, o grupo de mães, pais, tudo. É um terror a matemática. É um terror. Deixa os cabelos em pé, né? E conversando com outras amigas também é um terror nas escolas. Da onde é que vem isso? Por que a matemática gera tanto medo? E olha que curioso, né? Não se relaciona ao fato da criança conseguir ou não fazer matemática, vem das experiências emocionais que ela vive. Então, a matemática hoje nas escolas, ela tem um lugar muito de precisamos acertar, precisa ser rápido. Então, quem que é o aluno que se destaca na matemática? Aquele que vai falar a tabuada do 5, do 6, do 7 de uma vez. E aí, as crianças que têm alguma dificuldade de processamento da informação, por exemplo, crianças com TDAH, ou talvez que ainda não tenha esse ritmo muito rápido, essa precisão, acabam ficando nesse lugar de eu não sei. Então, eu tô constantemente me comparando ao meu grupo. Sabe quando o professor faz aquela pergunta que todo mundo tem que levantar a mão para responder? E aí parece que todo mundo falou uma e você falou a outra. Penso que isso causa, né? Então, a gente tem um acúmulo de experiências negativas ao longo dessa aprendizagem matemática que vai gerando um bloqueio, mas um bloqueio tão sério que hoje, inclusive, é muito estudado. O fenômeno da ansiedade matemática é muito estudado. Existe? Olha que curioso, é um fenômeno psicológico, inclusive, que se relaciona, inclusive, à parte de se eu sou atacada por um leão, qual que é a reação que meu corpo tem? Eu fico em alerta, eu fico com medo, eu tento me proteger, eu corro. É a mesma sensação que a criança tem quando ela falha na matemática. Meu Deus! Acredita? Mas será que não também é... A matemática é assim, certo ou errado, não é o certo ou o errado. A humanas é assim, você navega entre o preto... Tem o meio branco, do caminho, né? O preto tem o cinza aqui. Será que não seria isso também? Acho que pode ser. Vai muito da forma que a gente ensina, né? Então, hoje, o nosso sistema de ensino valoriza o acerto, né? E não vê o erro como uma oportunidade de aprendizado. Então, toda a jornada, na matemática, o que menos importa é o resultado final. O que importa é todo o percurso. E aí, quando a gente valoriza somente o acerto e o acerto rápido, é o momento em que ela vira esse bicho de 7 cabeças do grupo de mães, né? Olha que daqui a pouco vai existir uma grade da ansiedade, o olhar para a ansiedade da matemática. Com certeza. Hoje a gente já tem, fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, às vezes na França, a gente já tem, inclusive, escalas que medem essa ansiedade matemática para identificar mesmo como um fenômeno. Tal qual uma ansiedade regular, um transtorno de ansiedade generalizada, depressão, tá no mesmo patamar. Que curioso, hein? Que curioso. Olha, não sabia que a matemática gerava tanto assim ansiedade. Ela gera, ela não precisa, mas gera. Não precisa, mas enfim, gera desde a entrada da escola, né? Sim. E por falar em escola, existe algo que acontece dentro da própria escola, ou até dentro de casa, que pode reforçar essa dificuldade com os números? Com certeza. E por muitas vezes não é nem algo intencional, não é voluntário, é sem querer. É sem querer. Então, ali eu tô na escola e eu faço a dinâmica do vamos resolver um problema, e a criança vai na lousa. E é um momento que todo mundo já fica suando frio, tipo, será que eu vou e eu vou colocar uma resposta errada? Então, quando a escola valoriza o acerto, valoriza a velocidade, é o momento onde as crianças que não conseguem chegar nos resultados ou não conseguem ir rápido no nível que precisa, é onde elas criam esse bloqueio. Então, a forma como é ensinado na escola, né, vendo o erro como uma punição, vendo o erro como um fracasso e não como uma oportunidade de aprendizado, é de fato o que causa tudo isso. Então, quando a gente muda na escola essa mentalidade, né, de que a matemática é um lugar de investigação, um lugar de curiosidade, um lugar de exploração,
é onde a gente consegue desmistificar tudo isso de que a matemática não é pra mim, né? E em casa a mesma coisa. A criança chega com uma lição de casa, a família que já não teve uma experiência boa lá atrás com a matemática, né? Chega na hora de fazer a lição de casa, perde a paciência, porque eu também não consigo ensinar aquilo. Ou então diz, eu também era ruim em matemática. Pronto, já criou um rótulo, né, pra a criança achar que, então tudo bem, se eu não então, tudo bem. for bem. Esse é o meu lugar. Já que esse é o lugar que a minha família pertence, esse é o lugar que eu pertenço também. Eu não pertenço ao grupo dos que vão bem em matemática, porque esse grupo é muito seleto. Ele é cheio de gênios. Ele não é pra pessoas comuns. Ele não é para uma criança comum. Exato. Né? Então, a gente vai incentivando, mesmo que sem querer, porque a intenção é acolher. Quando a gente fala para a criança, mas eu também ia mal, a intenção é acolher, né? Mas a gente está criando um pensamento fixo de que eu não consigo sair desse lugar. Mas olha que curioso também, lição de casa, matemática. Muitas situações eu me vi assim, a forma que a minha geração ensina é diferente que estão aprendendo agora. Então, e eu não sei ensinar de outra maneira, meu marido não sabe ensinar de outra maneira, a gente aprendeu dessa forma. Sim. Mudou um pouco também. Muito. Então, assim, a parte legal da escola é assim, se os pais não têm a mesma metodologia, forma para ensinar, não tem problema, volta pra cá, a gente retoma esse tema, tal. E muitas famílias acabam recorrendo a Kumon ou qualquer outra coisa que foge também da forma que é ensinada. Aí a criança fica confusa. Aí piora a situação. Piora a situação. Na época que eu trabalhava em escola, eu falava isso o tempo inteiro pras minhas famílias. Não precisa, a criança não precisa, porque a gente tem essa ideia, né, de que a criança tem que chegar na escola com a lição de casa feita, certinha, linda e maravilhosa. E não é esse o papel da lição de casa. Então, se ela não tá conseguindo aplicar o que ela aprendeu ali na escola, em casa, com autonomia ou com um suporte mínimo, então, a gente precisa repensar essa lição de casa. Sim. O que vale não é ela chegar ali com tudo feito, com o problema resolvido e com todos os acertos. Não é isso que vale pra gente enquanto educador, né? O que eu adotava na escola, eu nunca consegui estudar matemática. Olha que engraçado, nunca consegui. Mas eu tinha uma questão assim, eu era plena na sala de aula. Eu prestava muita atenção. Nas outras, até que não prestava tanta atenção. Minha filha que não escute isso. Mas, na matemática, por eu achar que eu tinha dificuldade, eu era plena na aula. E aquilo funcionava muito bem. Porque eu tirava as dúvidas na aula, fazia tudo na aula, e aí eu não conseguia estudar em casa, porque aquilo pra mim, nunca estudei matemática. Porque aquilo era suficiente, né? Aquilo era suficiente. Então eu sempre passo, filha, presta atenção na aula, tem dúvida, tira lá na aula, tal. Mas a forma de estudar mudou muito. Mudou muito. Mudou muito. Hoje a gente tem muitos estudos nessa área, é uma área ainda pouco explorada, mas agora a metodologia de ensino já mudou completamente. Uma vez, você enxerga algo diferente do menino? Parece que os meninos têm aquele raciocínio mais, eu não sei, objetivo, mais prático. E as meninas, elas... A impressão que dá, não estou criando gênero nem nada, mas a impressão que dá é os meninos exatas e as meninas humanas. Então você vê, na minha geração, uma mulher que fazia engenharia, era raro. E um homem que fazia psicologia, era raro. Você vê isso falando, dividindo, existe isso? Na neurociência não existe. Não existe, todos têm a mesma capacidade de aprender, desde que ensinados do jeito certo, né? Na maneira certa. Mas o que a gente tem é um lugar de pertencimento e um lugar social mesmo. Então, esse não é o seu lugar. E por isso você não pode ocupar. O lugar da menina é o lugar da reflexão, é o lugar da comunicação, é o lugar do cuidado. Então, profissões como pedagogia, psicologia, enfermagem... são até hoje dominadas por mulheres, né? Porque a visão feminina é associada a isso e o homem é a mesma coisa. A sua função é trabalho manual. A sua função é o cálculo, porque é um outro patamar, né? Você precisa ser frio para fazer matemática, para fazer engenharia, você precisa ter Então, esse é o lugar do homem. E aí vira o mesmo lugar a matemática não é para mim. Vira a mesma coisa. Esse lugar é meu, esse lugar não é. Então, eu vou procurar lugares que eu pertenço, né? Mas é engraçado, tem que desmistificar isso também. Tem. Porque existe isso no dia a dia. Mas é um super mito. Inclusive, mulheres têm funções executivas muito mais desenvolvidas do que os homens. E a matemática, a base dela é através das funções executivas. Então, na verdade, talvez fosse o lugar delas. Delas? Deveria ser o inverso, Deveria ser o inverso.
E muitos pais dizem para os filhos, eu também, como a gente estava falando, eu também era ruim. E eu era, por isso que eu tinha essa dinâmica, eu adotei uma dinâmica que funcionou super. Sim. Esse tipo de discurso influencia na forma que a criança aprende, mas às vezes não é nem intencional. Não Você é vai intencional. com o objetivo de acolhimento, falar, olha, eu também era assim e tal. Mas aí a gente vai afastando essa criança do lugar que ela pode ocupar, né? Porque no momento em que a gente diz, eu também era ruim e eu sobrevivi sem matemática, tá tudo bem. Na mentalidade dessa criança, como que ela vai receber isso, né? Ela vai receber como, tá tudo bem, se as figuras que eu mais admiro no mundo, que são os pais, né? Pra criança, esse é o lugar da família. Então, se as pessoas que eu mais admiro no mundo não deram conta disso, eu com certeza não vou dar. Então, não vale a pena colocar esforço. Então, não vale a pena tentar, não vale a pena passar pelo processo, porque a gente tende a achar que na primeira frustração, no primeiro erro, na primeira dificuldade, aquilo vai se perpetuar. E não é, a aprendizagem é um processo, né? Um processo, inclusive, que não é linear. Vão ter horas que a gente vai saber muito e vão ter horas que vai tudo quebrar. E é aí que a aprendizagem acontece, quando o nosso mundo desestabiliza e a gente precisa estabilizar de novo, né? É aí que o aprendizado acontece. Então, a gente tá falando de crianças que estão recebendo essa mensagem de que talvez esse não seja o lugar da nossa família. Sabe aquela história de família de médico? E aí, todo mundo tem que ser médico. Não importa a especialidade, todo mundo tem que ser. E aí, a pessoa que vem e fala, eu vou ser biólogo. Parece que você sai daquele grupo que você pertence, que é a sua família. Né? É a mesma coisa com a matemática. Se a minha família não pertence a esse lugar, eu também não vou pertencer. Então, uma simples mudança de linguagem, né? Olha como é importante. Se ao invés de dizer, eu também era ruim em matemática e eu sobrevivi sem isso, você vai conseguir, tá tudo certo, é só estudar mais. Se ao invés disso a gente muda a frase e diz, olha, eu também passei por dificuldades em matemática e eu consegui superar através de treino, de boas estratégias, de repente a gente pode conversar com um professor para entender qual que é a melhor estratégia, com um psicopedagogo para entender qual que é o melhor jeito de aprender para você, mas esse é um desafio superável, né? Olha como muda completamente. A criança já entende, cria aquela mentalidade de crescimento mesmo, né? De esse é o lugar que eu posso alcançar. Com ajuda, mas posso. Ao invés de sair buscando... E eu me vi nesse lugar. Infelizmente, teve um momento que a Malu não estava indo bem na escola em matemática. E rapidamente falei, não, vamos pro comum. Vamos não sei o quê. Aí vem aquela coisa, não pode. Por quê? Aquela exatas tem que estudar. Aquilo criou Ela estava no começo gostando, mas depois passou a ser assim, aquela coisa assim, obrigação. Não fica saudável, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E não estou criticando, é uma crítica que eu acho muito bacana a metodologia que eles adotam, mas é um padrãozão. Então ela não se adaptou. E através de muita repetição, né? Repetição, exato. Repetição é indispensável para o aprendizado. É. Mas não adianta a gente ter repetição sem estratégia. Exato. Então, na verdade, muitas famílias acreditam nisso, né? De que, a criança tá indo mal na escola, eu vou colocar um professor particular. Porque aí ela vai reforçar aquele conteúdo várias e várias e várias vezes. E o problema talvez não esteja no conteúdo, esteja na estratégia, né? De aprendizagem. E algumas escolas estão adotando, não sei se você já viu, a educação financeira. Sim. Estão colocando na grade como educação financeira que acaba contribuindo, né? Com certeza. Uma coisa está ligada à outra, conectada à outra. E é curioso, em casa, a gente faz muito, né? Olha, você tem isso aqui para você gastar. Você vai administrar o seu dinheiro. Se você gastou, aí não vai ter. Sim. Não vai ter. Então, isso também já ajuda a ter o número, né, que você tem ao longo do mês para você gastar, economizar. Isso ajuda também. Eu acho que quanto mais cedo você entregar essa ferramenta, lógico, com responsabilidade, isso acaba contribuindo. Com certeza. E é aplicado à vida, né? Você já ouviu aquele discurso que metade das pessoas tem, né? Eu aprendi matemática na escola e eu não uso de nada na minha vida. Sim. Gente. Raiz quadrada, aquela coisa toda. Mas tudo isso tem uma razão. A gente aprende a gente passa por todos esses passos da matemática escolar para chegar ali na sua vida adulta e você ter condições de administrar o seu dinheiro. De você olhar na calçada e falar, nossa, qual que é o melhor caminho aqui para eu chegar do outro lado? Eu vou atravessar por aqui, eu vou atravessar por aqui.
tudo isso é criado ao longo desse ensino e desse raciocínio matemático, né? Então, a gente usa e usa muito, o tempo inteiro o nosso cérebro precisa usar a matemática, né? Então, é uma parte tão importante, e essa fala de eu nunca usei e não vou usar mais é tão... Imagina, você usa diariamente na sua conta o tempo corrente. inteiro. Entendeu? Na sua conta corrente a gente usa diariamente. É isso. Ô, Mavi, você também trabalha com educação bilíngue. Sim. Ah, isso eu não sabia. Olha que interessante, muito bom. Como o desenvolvimento da linguagem interfere no aprendizado da matemática? Essa é uma relação que poucas pessoas fazem, né? A criança vai mal em matemática, mas ela vai super bem em português, então tá tudo certo. Mas a linguagem é diretamente conectada à matemática. Quando a gente pensa, especialmente na matemática escolar, né? A criança precisa ler o problema e interpretar. Ela precisa entender que metade significa dividir ao meio. Ela precisa entender que 1/3 significa que eu tô dividindo. Tudo isso é a linguagem. A criança precisa compreender. Então, no meu trabalho, inclusive, quando a gente vai desenvolver um plano de tratamento na intervenção matemática, tudo começa com a compreensão verbal. Tudo começa com a linguagem. A criança precisa se apropriar das palavras, do vocabulário, das construções que a gente usa na linguagem, seja na linguagem oral, na linguagem escrita, para que ela dê conta das outras habilidades. Então, uma tá bem do ladinho da outra, né? E você falou da educação bilíngue. Crianças bilíngues têm maior capacidade executiva. Então, quando a gente fala do desenvolvimento de funções executivas, memória, atenção, flexibilidade cognitiva, né? Eu conseguir virar de um lado para o outro, enxergar outra solução para um problema, crianças bilíngues têm isso mais desenvolvido. A criança, acho que eu não sei onde eu vi, até 7 anos tem essa habilidade de desenvolver outra língua, né? Que é mais natural. É mais natural, com fluido. Certeza. Dali em diante já... E adulto, então, fase adulta, pode esquecer que você... vai ser mais complicado. É possível, mas vai ser muito mais custoso, com certeza. Agora, até os 7, é fato isso? Tem tudo a ver com plasticidade cerebral, né? Criança pequena, já viu? Criança assim, bebezinho mesmo, se você ensina um movimento uma vez, ele já repete. É automático. É o momento da aprendizagem. Esse é o momento que o cérebro tá ali parecendo uma gelatina, então ele consegue se fortalecer muito e mudar muito de rota. Enfim, é um momento muito especial da aprendizagem. É bom saber, ó, pais e mães, até os 7, com bota certeza. seu filho. Estimula. Ô, Mavi, para finalizar, para pais que querem ajudar os filhos a construir uma relação mais saudável com os números, além daquilo que a gente falou, né? Incentivo, uma palavra, muda tudo. Sim. Mas por onde pode começar? Em primeiro lugar, a gente precisa tirar a matemática do lugar difícil, do lugar inalcançável, do lugar de sofrimento. De terror, de ansiedade. De avaliação. A gente precisa tirar a matemática desse lugar. Gente, o grupo de pais é muito engraçado. Você vê assim, o problema é matemática. De Os fato. pais têm essa ansiedade. Vai chegar a prova de matemática, não. Para essa, você vai estudar 4 horas seguidas. Porque matemática, você sabe, né? A gente precisa tirar a matemática desse lugar. A matemática precisa voltar para o lugar original dela. Que é o lugar da curiosidade. Que é o lugar da exploração, que é o lugar da investigação. Matemática é isso. O processo precisa ser assim, e não visando só o acerto no final das contas. Essa é uma segunda parte, né? A valorização do erro. O erro não é sinônimo de punição. Erro não é sinônimo de fracasso. Erro é sinônimo de processo. A gente não aprende sem erro. Então, trazer esse lugar, e não só na matemática, na vida, né? De que o erro tá ali para que você aprenda com ele, e não para que você seja punido através dele, né? Então, isso em casa, mas também a escola Com tinha que certeza. trazer uma leveza para tratar o tema. Antes até de ensinar, devia ter um bate-papo sobre matemática, ou trazer algo mais lúdico, eu não sei. Com certeza. Mas eu acho que algumas escolas estão adotando isso. Sim, com certeza. Já perceberam, né? Que não é eficaz a gente trabalhar só com a repetição, só com a estratégia. Não é eficaz. A gente precisa trazer essa criança para perto. E fazer com que ela se interesse por aquilo. A gente não aprende algo que a gente não se interessa. Isso é fato. Isso é fato. A gente tem 4 pilares da aprendizagem e um deles é o engajamento ativo. Então, a gente não aprende se a gente não engaja. Então, a escola e a família têm que trazer esse papel. E como que eu engajo essa criança em casa, na minha vida cotidiana? Porque a gente sabe que pais e mães, cuidadores, trabalham muito. É difícil da gente trazer esse lugar, né? De eu vou parar a minha vida, eu preciso parar tudo para trabalhar matemática. Você não precisa. Coloca essa criança para fazer a lista do mercado com você, para organizar as prateleiras com você. Coloca essa criança para refletir. E valores, né? Isso é caro, não é
E aí é isso, troco, é importante isso. Coloca essa criança pra, na hora de fazer o caminho, falar, não, hoje a gente vai sem GPS, você me ajuda a lembrar? Coloca a criança na vida diária mesmo, onde a gente usa essa matemática de verdade. Isso é essencial. Esse lugar de a gente traz isso de que é gostoso, porque eu tô vivendo um momento em família. Nossa, eu tô fazendo parte de uma coisa muito importante, Jogos, que é ir ao mercado. né? Jogos em família. Então, como que eu melhoro o meu tempo de qualidade com meu filho? Porque tem famílias que já estão nesse movimento de não. Acabou o trabalho, eu vou guardar meu celular e esse é o meu momento com o meu filho. Exato, a gente tem isso em casa. E o que eu vou fazer, então, nesse momento? Eu vou conversar, você pode conversar, eu posso trazer um jogo de raciocínio, eu posso trazer um jogo de categoria, né? A gente pode ir trazendo Jenga, imagina, é super divertido para jogar em família. Então a gente vai criando memórias afetivas nessa criança que se conectam com a matemática. E aí ela sai desse lugar de matemática inacessível. Não, matemática faz parte da minha vida. Exato. Né? Eu já fiz a última pergunta, mas eu vou fazer mais uma. Você gosta de matemática? Se eu gosto de matemática, eu amo matemática. E eu vou te dizer que a minha jornada escolar, eu sempre fui muito dedicada, muito estudiosa e tal, mas chegou um momento quando entraram as benditas expressões numéricas. Elas entraram na minha vida. E aí, pela primeira vez na história, eu tirei uma nota abaixo da média. Mas não foi abaixo da média, tipo, 5. Foi abaixo da média, tipo, 1,5. Sério? Sério. E aí, eu olhei pra aquilo, eu chorava. Mas eu chorava. E aí, os meus pais tiveram esse mesmo discurso que a maioria tem de... Tudo bem, eu também não ia bem. Eu não uso expressão numérica na minha vida. A gente usa o tempo inteiro expressão numérica na vida. Mas eu não uso. Tá tudo bem, você vai conseguir e tal. E aí, eu falei, gente, não é possível que isso aconteça. E aí eu me tirei desse lugar de medo e me coloquei no lugar de eu vou estudar e vou tentar entender. E aí eu virei a aluna mais participativa da sala na aula de matemática. E aí eu me apaixonei, não à toa que a minha primeira escolha de graduação foi matemática. Eu estou para expressão numérica, assim como phrasal verbs em inglês. Meu Deus! Pânico. É um pânico. E aí isso mudou completamente. E aí eu fiquei fascinada, sempre fui fascinada pela educação, mas eu fiquei fascinada na possibilidade de mudar essa experiência para outras crianças, né? Esse com certeza foi o meu maior motivador, meu maior fator motivador na vida, assim. Que legal. Você fala assim, né? Com uma paixão da matemática que eu, sinceramente, desculpa, não tenho, mas bacana. Obrigada, viu, Mavi, por estar aqui. Mavi, obrigada por trazer tanta clareza para um tema que preocupa tantas famílias, inclusive a minha. A forma como apresentamos o aprendizado pode transformar medo em curiosidade. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com outras famílias e até o próximo Você Pode.